Sai dela, povo meu, foram as palavras do Mestre enquanto ele esteve cá na terra. Jesus deixou claro uma passagem muito importante no livro de Mateus 7,13, dizendo ao seu povo: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta estreita, apertado o caminho, tem a vida eterna. Mas a porta larga, o caminho espaçoso, não tem vida, mas tem morte. Mas onde é que estão esses caminhos que Deus aqui, o próprio Jesus Cristo ainda em vida, nos deixou bem claro cá na terra, na forma humana neste caso? Ele deixou bem claro que existem duas portas, o caminho largo e o caminho espaçoso. Na verdade, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho estreito, o caminho apertado, é o caminho que Deus aconselhou de geração em geração para que o povo tome o caminho apertado, porque no finalzinho deste caminho nós encontramos a vida. Mas o caminho largo, ele tem muita coisa, mas no final dele é a morte. E o que seria o caminho largo hoje, em pleno século XXI? Nós encontramos agora a multiplicação dos pastores, a multiplicação dos profetas, e ninguém nunca perguntou como é que alguém torna-se um profeta, como é que alguém torna-se um pastor, como é que alguém torna-se um papa, segundo a Bíblia. O que é isso? Será que isso é possível? As pessoas hoje caminham, na verdade, de acordo com sua vontade, acabam observando mais os seus desejos, mais do que aquilo que Deus quer nas suas vidas. Isso implica até em algum momento ferir princípios divinos para criar aquilo que a pessoa acha mais conveniente, esquecendo o caminho de Deus. Mas Jesus nos disse muito bem: não entrem pela porta larga, mas entrem pela porta estreita, o caminho apertado. E o que seria o caminho apertado? O caminho apertado seria o caminho que Deus traçou, seriam as vias que Deus traçou. Se Deus disse, então você tem que fazer. Mas o povo hoje está fazendo coisas que Deus não disse, está seguindo pastores que não têm revelação. Na verdade, alguns nem querem saber por que seguem essas pessoas, porque não lhes faz a pergunta mais lógica, que seria: se eles são homens de Deus, quem estabeleceu a eles? Quando é que foram estabelecidos? Não é nenhum crime fazer isso. Nós encontramos João Batista sendo interrogado com os fariseus: quem és tu, Senhor? Encontramos também ali o próprio apóstolo Paulo interrogando a luz que lhe barrou quando ia para Damasco: quem és tu, Senhor? Então não é pecado não consultar ao pastor: quem és tu? Onde é que a Bíblia fala de ti? Quando é que Deus te mandou para fazer o que fazes hoje? Não é proibido pela Bíblia, mas o povo hoje consegue seguir cegamente a esse líder religioso, sem se perguntar por que seguimos a eles, só porque eles invocam o nome de Deus. Cada um sai correndo, sai perseguindo esses ladrões, esses mentirosos que não têm salvação. Chegou um tempo agora em que Deus vai fazer justiça. O caminho largo é o caminho dos pastores, profetas, líderes, bispos, cada um faz o que ele quer. Mas o caminho apertado é o caminho de Deus com seus profetas. De geração em geração você vai encontrar a Bíblia com o nome de profeta. Moisés, Jeremias, Isaías, todos esses eram profetas de Deus. Então Deus nunca dirigiu o povo por meio de pastores, sacerdotes, simplesmente Arão sem Moisés. Não é possível, porque o pastor hoje simboliza o Arão. O pastor hoje simboliza o Arão e o profeta simbolizaria Moisés. Como é que o povo de Israel pode ser dirigido com Arão sem Moisés? Arão tentou fazer isso 40 dias sem Moisés, já estava a construir um bezerro de ouro lá para agradar ao povo. Mas será que hoje um Arão, um pastor, pode conseguir manter o povo tanto tempo sem profeta? Se o próprio pai do sacerdote, que é o Arão, o sacerdócio, não conseguiu fazer isso em 40 dias. O povo entrou pelo caminho largo, aquele caminho que Jesus disse: não entre por esse caminho largo. O povo entrou pelo caminho largo, que é o caminho dos pastores, bispos, igrejas, por aí em diante, abandonando o caminho estreito que Deus disse, que é o caminho dos profetas, é o caminho regrado por Deus, onde Deus desce em cada geração por meio de um profeta e ele fala a sua vontade. Apocalipse 18:4: sai dela, povo meu, para que não sejas participante das suas pragas, para que não venhas a passar as pragas que Deus preparou para a Babilônia e seus filhos. Babilônia significa confusão. Nós sabemos que a Igreja Católica é a mãe das Babilônias, mas ela agora tem filhos, que são essas igrejas evangélicas, protestantes, barnamistas e todas as outras igrejas mais reveladas. Elas beberam o vinho, as doutrinas que a católica ensina, eles beberam e embriagaram o povo com suas falsas doutrinas. E Deus agora quer destruir essa brincadeira de mau gosto. Pessoas chamam de palavra dos homens de palavra de Deus. Eles chamam de suas vontades de palavra de Deus. E Deus, vendo isso do alto, ele programa destruir essa mentira, programa acabar com esses cães golosos. Mas antes disso, ele traz uma alerta nesta hora para ti, dizendo: sai dela, povo meu.
sai das igrejas, não siga esses pastores, não siga esses bispos, sai dela e procura o profeta que Deus enviou hoje para a nossa geração. O profeta Cacó Filipe é o profeta que Deus enviou para essa geração para te dar as mensagens de vida eterna, para te dar as palavras, o pecado que tem que abandonar. Está tudo lá no seu livro. Baixe o livro do profeta Cacó Filipe, saia da Babilônia, salve a sua família e salve a si mesmo. Pense nisso e receba um forte abraço.